A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Aqui nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, às nossas exposições no livro de Miqueias. E eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Miqueias, capítulo 3, nos versos 9 ao 12. E diz assim: Ouvi agora isso, chefes da casa de Jacó, e vós, governantes da casa de Israel, que odiais a justiça e perverteis tudo o que é justo, edificando Sião com sangue e Jerusalém com o mal. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no nosso meio, por isso nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte desta casa como uma elevação coberta de mato. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua presença em nosso meio. Te louvamos pela tua santa palavra e pedimos a ti que, em nome de Jesus, o Senhor venha falar conosco por meio das santas escrituras, e que esta palavra, Senhor, possa de fato inundar os nossos corações e transformar as nossas vidas segundo a tua boa vontade, que é agradável e também perfeita. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, há poucos dias atrás, ou alguns dias atrás, eu acho que todo mundo acompanhou, aquele moço, que entrou na jaula dos leões e foi morto, pela leoa ali no caso, Não sei quantos acompanharam essa notícia. Não vou entrar aqui nos pormenores, mas o que eu quero destacar aqui é algo que a gente já conhece do reino dos animais, Os leões, eles têm uma força extraordinária, a força que o leão tem, além de extraordinária, ela é letal, A força de um leão é mais... talvez seja uma das mais letais do mundo, Quando um leão ele avança e pega a sua presa, dificilmente a sua presa consegue escapar, não importa o tamanho dessa presa. Não é à toa que o leão é chamado de rei dos animais, Ele não só tem essa força letal, e não só por isso ele é chamado do rei dos animais, mas ele é também chamado do rei dos animais porque todas as suas características representam coragem, força e majestade. E quando nós olhamos para o ministério, as características do ministério do profeta Miqueias, o que nós vemos como característica geral? A gente vê que Miqueias, logo no primeiro capítulo, nós vemos que ele traz uma lamentação, a gente já falou sobre isso, E a característica do seu ministério profético é a lamentação, Não é reclamação, É lamentação, é a tristeza profunda por ver a condição espiritual e a condição de pecado e que a nação está, E por causa dessa característica, a gente percebe muita compaixão, em Miqueias, e a gente percebe que enquanto ele profetiza, ele está fazendo isso com muitas lágrimas, Exemplo de Jesus, que quando viu a condição espiritual de Jerusalém, ele estava no alto e viu a condição, Jesus chorou por ver a condição do povo, do povo escolhido. Miqueias é um profeta que levanta, então, uma lamentação por Samaria e por Jerusalém.
ele não está, ele não tem, quando ele faz isso, quando ele profetiza, ele não tem raiva, ele não tem remorso, né, como nós estávamos estudando há pouco na EBD, né? E ele também não está procurando se vingar quando ele fala das sentenças de Deus. Mas essas características do ministério profético de Miqueias não significa que ele era um profeta frouxo, ou que ele era um profeta fraco, melancólico, né, ou depressivo. Não, Miqueias não é um profeta melancólico ou depressivo. Ele não tinha medo dos embates, ele não tinha medo dos enfrentamentos. Nós já vimos isso anteriormente, né, como ele é combativo, né, na maneira como ele confronta, né, os ricos, por exemplo, né, que exploravam os mais pobres. E aqui nós vemos novamente essa outra característica do ministério profético de Miqueias, né? Miqueias, né, ele era da roça, né? Ele era da parte rural ali de Jerusalém, ali de Judá, né? E como homem do campo, né, ele não era aquele tipo de homem que tem medo de barata, que tem medo de escorpião, que tem medo de cobra. Não, Miqueias não tem medo dessas coisas. Miqueias não tem medo de barata. Miqueias não tem medo de cobra nem de escorpião. Miqueias é o típico cabra macho, entendeu? Apareceu os peçonhentos lá, ele vai para cima, né? Que nem alguns vídeos que a gente vê, né? Que o pessoal até classifica assim, né? Tem um que eu vi que fala assim, ó: quando aparecer uma cobra, chama a irmã do coque, né? Porque aparece o vídeo lá da mulher, aparece uma cobra lá, todo mundo filmando de longe. A irmãzinha vem de lá, não sei de onde que ela saiu lá, vai lá, vê a cobra, pega a cobra, sai com a cobra, leva lá para não sei para onde lá. Miqueias é aquele homem, né, rural que ou ele tem medo dos bichos, né, desses bichos peçonhentos, e se ele tivesse lá se ele cuidasse de ovelhas, por exemplo, as ovelhas iam morrer porque os bichos iam comer, ou ele enfrentava esses bichos para proteger o seu rebanho, né? Então, Miqueias, apesar dessa característica principal de lamentação, de tristeza, né, de profetizar praticamente o tempo todo com lágrimas, ele é um homem realmente destemido. Ele é um profeta destemido. E nesse momento aqui, né, do versos 9 e 12, na verdade no capítulo 3, né, como nós já vimos na semana passada também, com a ministração do pastor Silvio, Miqueias está cheio do Espírito Santo. E ele se levanta como um leão. Aqui, Miqueias se levanta como um leão que sai em defesa da sua alcateia, né? Que sai em defesa do seu povo. E na realidade, Miqueias, ele se levanta como um leão da parte de Deus, e ele vem profetizar agora, enfrentando todas as coisas que a gente vai estudar aqui, mas não deixando as lágrimas, mas sem abrir mão da força necessária para executar ou profetizar aquilo que Deus estava pedindo. Quando nós olhamos, por exemplo, para Ezequiel, né, no capítulo 37, a gente vê que Ezequiel também estava cheio do Espírito. E quando ele estava cheio do Espírito, o que o Espírito o levou a fazer? O que Deus mandou ele fazer? A profetizar naqueles ossos secos, algo que não poderia acontecer de forma alguma. E ele então, cheio do Espírito, profetiza para aqueles ossos secos, e aqueles ossos secos se tornam um grande exército, né? Zacarias, cheio do Espírito, Zacarias já no Novo Testamento, né? Cheio do Espírito, ele diz lá em Lucas 1, 68 e 69, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo, e nos fez surgir uma salvação poderosa na descendência de seu servo Davi. Então, Zacarias aqui, cheio do Espírito, depois de um período que ficou mudo, né, não conseguindo falar, mas quando ele foi cheio do Espírito, ele declarou a mensagem do Evangelho. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu
creio e espero que você tenha tido. Se não teve, eu espero e creio que você tenha nessa experiência de ser cheio do Espírito dessa forma. Você ser tão cheio do Espírito que você não consegue conter aquilo que Deus coloca dentro de você. Como nós também já vimos em Jeremias, né? Que Jeremias, num dado momento da sua vida profética, ele falou: eu vou desistir de tudo, não vou mais. Ele falando para Deus, né? Senhor, eu não vou mais falar da tua palavra, porque ninguém aceita, todo mundo me rejeita, todo mundo vai contra mim, não falo mais da tua palavra, não vou mais profetizar. Mas houve um momento, logo em seguida, quando Jeremias declara isso, que ele fala: mas a tua palavra dentro de mim queimava como um fogo que eu não podia conter. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a palavra de Deus, a gente não consegue mantê-la contida dentro de nós, a gente precisa fazer com que ela seja ouvida. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós estamos diante de uma situação e a gente não recua, nós somos impulsionados pelo próprio Espírito a enfrentarmos aquela situação. Quando nós vemos um doente e nós sabemos que Jesus tem o poder de realizar milagres, a gente não cruza os braços e fica só olhando o doente. Não, a gente é levado pelo Espírito a orar por essa pessoa. A gente é levado pelo Espírito a colocar as mãos e falar: Senhor, eu sei que o Senhor pode curar essa vida. Eu sei que o Senhor pode tirar essa doença, a doença deste corpo. Eu sei que o Senhor pode fazer. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos cheios de uma impetuosidade que não é instintiva nem irracional, mas ela é movida pelo Espírito Santo. É uma convicção tão profunda da presença de Deus que inunda todo o nosso ser. E esta presença do Espírito Santo nos impulsiona a combater o pecado, a enfrentarmos os inimigos da fé, a enfrentarmos os demônios e principalmente nos impulsiona em direção a fazer toda a soberana vontade de Deus. É nesse espírito que Miqueias se levanta nesse momento. Ele profetiza durante, essa profecia acontece durante o reinado de Ezequias. E ele denuncia e desmascara uma verdadeira quadrilha que se associou criminosamente e se instalou nos poderes políticos, jurídicos, sociais, econômicos e religiosos de Jerusalém. Miqueias, se fosse nos dias de hoje, ele, como se ele estivesse convocando uma coletiva de imprensa, chama toda a imprensa, e aí ele aponta os chefes dessa quadrilha. A gente vê isso no verso 9. Enquanto ele está nessa coletiva falando, denunciando e apontando os chefes da quadrilha, ele expõe a imoralidade dessa quadrilha criminosa. Eles perverteram, essa quadrilha perverteu o juízo, eles abandonaram todos os valores morais, eles eram corruptos, mentirosos. E Miqueias, ele denuncia todas essas pessoas, toda essa quadrilha. No verso 10, a gente vê Miqueias dizendo que eles estavam edificando Sião com sangue e Jerusalém com o mal. Eram pessoas que estavam ocupando, vamos colocar assim, na hierarquia organizacional de uma cidade, eles ocupavam os cargos de governo, os cargos jurídicos, os cargos legislativos e também os religiosos, os cargos, a liderança religiosa. É contra estes que Miqueias está profetizando aqui, como nós já vimos também nos versos anteriores e nos 2 primeiros capítulos. Você pode imaginar, talvez você não precise imaginar, uma quadrilha tomando conta, tomando posse de todo um governo, de toda uma nação. Juízes que julgam de acordo com o que lhes é pago. Então quem tem poder econômico para pagar, comete uma série de crimes e é solto. Por quê? Porque aquele que cometeu crimes tem dinheiro para pagar e os juízes aceitam. Deturpam o juízo,
deturpam as leis, usam as leis contra o povo, porque o povo não tem dinheiro para pagar. E porque não tem dinheiro para pagar, então não tem direito à justiça. Mas aqueles que têm dinheiro para pagar, eles não precisam ter direito à justiça, porque a justiça trabalha em favor dos seus crimes. Essa era a condição que Miqueias encontrava ali em Jerusalém, ali em Judá principalmente. Em Samaria, na verdade, né? Por quê? Porque aquele povo ali que tinha fugido, né, do reino do norte ali de Israel, agora eles estavam refugiados ali ali em Judá. Agora imagina também uma cidade onde tem um certo número de pessoas, né, de cidadãos, e de repente chega mais uma grande multidão ali. Eles não vão encontrar facilmente casa, não vão encontrar infraestrutura, não vão encontrar condição de vida adequada. E paralelamente a isso, o que acontece, o que estava acontecendo ali naquela cidade? A cidade, ela passou por um processo estrutural muito grande. E nesse processo estrutural, houve grandes melhorias na cidade. A cidade cresceu em infraestrutura para justamente comportar aquela população que veio refugiada, né, praticamente, né? Veio fugida da outra parte da nação que estava sob o domínio da Assíria. Então muitas melhorias públicas foram realizadas ali. Mas essas melhorias públicas foram realizadas às custas, né, de corrupção da classe política, da classe legislativa, da classe jurídica e também da classe religiosa. Eles enganavam e exploravam o povo que pagava pesados impostos, enquanto a quadrilha que estava no poder se enriquecia e vivia cada vez melhor. Esse era o quadro. A cidade estava realmente ficando cada vez mais linda. Haviam muitas casas bonitas, muitos palácios, a infraestrutura realmente foi muito bem feita. Mas apesar da cidade estar deslumbrante, né, ela foi construída ou foi reestruturada às custas do sangue e do suor do povo que estava sofrendo. O povo estava sofrendo. O povo não tinha direito à justiça. O povo, quando recorria aos sacerdotes, por exemplo, o sacerdote ele falava duramente com o povo, mas aqueles que tinham dinheiro e recorriam aos sacerdotes, os sacerdotes não falavam contra os pecados deles. Por quê? Porque eles tinham dinheiro. E eles profetizavam a troco de dinheiro. Então se chegava alguém lá com dinheiro e pagava, então os sacerdotes, os líderes religiosos só falavam coisas boas. Não, porque Deus vai te abençoar. Não, porque Deus, pode ir porque Deus vai à sua frente. Não, porque Deus está te guardando. Porque nenhum mal vai te acontecer. Quando era o pobre que não tinha dinheiro para dar, você está em pecado, você vai para o inferno, você isso, você aquilo, não tem, Deus virou o rosto para você. Essa era a situação. Isaías capítulo 5, verso 8, né? Isaías diz assim: ai dos que ajuntam casas e mais casas, dos que acrescentam um campo a outro, até que não haja mais lugar, de modo que habitem sós no meio da terra. Era o que estava acontecendo ali na época de Miqueias, durante o reinado de Ezequias, do rei Ezequias. Os ricos compravam, o pobre estava necessitado, precisava de dinheiro, os ricos se aproveitavam e compravam as terras dos pobres, iam comprando as terras, mais e mais terras, eles ficavam com mais e mais bens, e os pobres recebiam pouco, né? Uma verdadeira corrida imobiliária, né? Como é que fala o termo? Especulação imobiliária, né? E aí acabava o dinheiro dos pobres, ele ficava sem dinheiro e sem onde morar, sem terra, sem casa, sem nada. Então, veja a distância ou a discrepância
de vida que eles estavam vivendo. Jeremias, no capítulo 22, verso 13, ele diz: ai daquele que constrói a sua casa com meios ilícitos e os seus aposentos com injustiça, que faz com que seu próximo trabalhe de graça e não lhe paga o salário. Mais um retrato do que estava acontecendo ali. Olha que Jeremias profetiza quase 100 anos depois de Miqueias. Em quarto lugar, né, as três primeiras coisas que eu falei, né, primeiro é que Miqueias convoca uma coletiva, depois ele expõe a imoralidade da quadrilha criminosa que tomou conta do governo, que tomou conta do judiciário e do legislativo e também, né, do religioso, né? Miqueias faz essa denúncia, que é o terceiro ponto, né, que eu acabei de descrever. E o quarto ponto, né, na coletiva de imprensa, nessa coletiva de imprensa, Miqueias faz o quê? Ele abre lá um PowerPoint, né, para todo mundo ver, né, e demonstra como todo esse esquema corrupto trabalhava. Ele detalha ali, né, visualmente, né, como esse sistema corrupto, esse esquema corrupto funcionava e como era a operação deles, exatamente como eles faziam. O verso 11 aqui do capítulo 3, ele diz: os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Percebe a profundidade da corrupção que estava ali naquele momento? Vocês acham que Deus iria levantar Miqueias para falar contra essas coisas, fazendo ele chegar lá como um cordeiro? Vocês acham que Deus iria levantar Miqueias para falar contra esses poderes, essa quadrilha criminosa, como se ele fosse uma pomba da paz ali, com uma rosa, fala assim, ó, trago essa rosa. Eu lembrei da música. Com uma rosinha assim, vamos, não faz isso, você é tão bonitinho, não faz isso não, meu. Deus te chamou para isso. Não, Deus levantou Miqueias como um leão. Você já ouviu o rugido de um leão? Eu acho que só de ouvir o ronco do leão dormindo, a gente já fica assustado, né? Imagina um leão rugindo. Era só dessa forma que Deus poderia levantar Miqueias para falar nesse momento. E Miqueias, então, ao denunciar, né, a maneira como eles operavam, né, ele acentua a perversidade e como também, aparentemente, né, as coisas pareciam estar dando certo para aquelas pessoas, né? Era isso que eles pensavam. Bom, a gente está fazendo todas essas coisas e Deus não está nos punindo, então está tudo bem, vamos continuar. Mas aqui há um engano, né? E Miqueias demonstra isso, que há um engano. Eles pensavam que estava tudo bem com eles em relação a Deus, porque na vida natural, na vida prática ali, parecia que não ia ter nenhum problema, que eles não estavam tendo nenhum problema. Eles não estavam sofrendo retaliação, eles não estavam lembrando do Salmo de Asaf, né, 73, né? Eles não ficavam doentes, eles se levantavam, faziam as coisas erradas e estava dando tudo certo. Eles não estavam cada vez mais ricos, comiam cada vez melhor. Então eles estavam confortáveis ali, né? E estavam se apoiando então, por causa disso, na falsa ideia de que se eles estivessem fazendo alguma coisa errada, Deus já os teria impedido ou punido. E mais grave ainda, né? A mais grave denúncia que Miqueias faz contra eles, né? É que eles não só não conheciam a justiça, eles desprezavam a justiça. Eles não, além de eles não abraçarem e não viverem de acordo com a justiça, né, falando dessa quadrilha criminosa que tomou conta do poder, que tomou conta de toda aquele reinado ali, eles desprezavam a justiça, eles detestavam a justiça. Então a situação era muito mais grave
do que você burlar ou você não ser justo já é grave. Mas eles detestavam a justiça. E isso então tornava a situação deles ainda muito mais grave. Miqueias fala na parte B do verso 11: e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no nosso meio, por isso nenhum mal nos sobrevirá. Deus estava no meio deles? Era errado eles dizerem que Deus estava no meio deles? Não, não era errado. Os sacerdotes lá, os profetas, eles estavam errados quando eles diziam para o povo que Deus está presente, e porque Deus está presente, nós podemos ter a certeza de que as bênçãos de Deus são derramadas sobre nós. Eles estavam certos nisso. O problema é que eles estavam se apoiando nisso para justificar os erros, os seus pecados. Então eles induziam de uma certa forma, não só os corruptos, né, e essa quadrilha toda, ao erro de pensar que Deus os estava abençoando, mas eles também estavam induzindo o povo a pensar que era assim mesmo. Então o povo, ao invés de desejar uma vida santa, ao invés de ser incentivado a desejar uma vida correta, eles olhavam para os injustos, olhavam para os corruptos, os criminosos, e falavam assim: bom, se eu viver que nem ele, para eu ter um pouco mais de paz, para eu ter um pouco mais de tranquilidade na minha vida, eu tenho que fazer o que eles fazem. Então eles induziam o povo a pensar dessa forma. Eles criaram um pensamento coletivo em que Deus, porque Deus estava no meio deles, eles podiam então fazer o que eles queriam. Eles deturparam a doutrina da graça de Deus. É como se eles estivessem dizendo: olha, a graça de Deus está sobre nós, mas a graça de Deus está sobre nós para pecarmos. É como se eles estivessem dizendo isso. E não profetizavam, não ensinavam, dizendo que a graça de Deus estava sobre eles contra o pecado, para não pecar, para livrá-los do pecado, e não para pecar. 100 anos, cerca de 100 anos mais tarde, Jeremias, quando ele profetiza lá no capítulo 26, do verso 18, ele diz assim: Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e assim falou a todo o povo de Judá: assim diz o Senhor dos exércitos, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um amontoado de ruínas, e o monte desta casa como uma elevação coberta por um bosque. Jeremias, quase 100 anos depois, diz exatamente o que Miqueias profetizou aqui, que nós estamos vendo. E qual era a outra questão, principalmente religiosa, que estava ocorrendo ali? A presença de Deus estava ali porque o templo de Deus estava lá. O templo de Deus estava lá, e então a representação da graça de Deus, a representação da presença de Deus era visível. E eles se apoiavam então no fato do templo estar lá, da representação da presença de Deus estar ali. Eles não criam basicamente ou profundamente na presença real de Deus, mas naquilo que representava a presença de Deus. Então, o templo está aqui, então estamos abençoados. O templo está aqui, então Deus está presente, estamos protegidos, estamos guardados. Nenhum mal vai chegar até nós. O que aconteceu com a outra parte do reino não vai acontecer com a gente, porque Deus está presente. Eles se apoiavam num templo físico. Eles se apoiavam no fato de terem uma vida religiosa. Na verdade, eles se apoiavam na religiosidade da vida, e não numa vida religiosa, mas na religiosidade da vida. E esse grupo então, que representava a instância política, jurídica, legal e religiosa, na mais alta, representatividade dessas instâncias, eles viviam nesse comodismo político, nesse comodismo econômico, nesse comodismo espiritual. E muito mais do que um comodismo espiritual, numa arrogância espiritual. Porque eles realmente estavam acreditando
que havia paz, mas o que estava para vir era a guerra. E eles chegavam a proclamar liberdade, mas era a escravidão que estava vindo. Agora veja que todos eles realmente se apoiavam nessa ideia e se conformavam nessa ideia de que Deus estava presente. Mas eles não percebiam que a graça de Deus já estava sendo retirada deles. Eles não estavam vivendo debaixo da graça, apesar da graça estar presente. Eles achavam que Deus estava dando permissão para uma vida corrupta e imoral. Abraçaram essa visão equivocada de Deus e da sua graça, né? Como se a graça realmente fosse uma permissão para viver do jeito que eles queriam. Na realidade, eles abraçaram uma mente completamente mundana, que fez com que eles olhassem para Deus como se Deus fosse semelhantes a eles, como se Deus os aprovasse e como se Deus os tivesse como se Deus estivesse dando aval para que eles continuassem vivendo sem santidade. Era esse ensinamento que os líderes religiosos fomentavam ali no meio do povo, aprovando as condutas dos corruptos, dos injustos e dos imorais. Esse falso pensamento, né, trazendo para os nossos dias, também pode nos afetar de uma forma muito profunda, se nós não estivermos cheios do Espírito. Porque existem muitas pessoas que estão vivendo com a mentalidade do mundo e olhando para Deus como se Deus estivesse aprovando essas coisas, como se Deus estivesse aprovando o modo de vida mundano, carnal e pecaminoso que vivem. A gente pode, ou muitas pessoas vivem, né, de maneira contrária aos princípios de Deus, assumem um padrão de pensamento e de comportamento de acordo com os moldes desse mundo, aceitam os conceitos ideológicos e identitários da cultura moderna, divulgam, né, ou se aproveitam dos conceitos desse mundo anticristão para obter algum lucro ou fama, né, se utilizando de todas essas artimanhas, se utilizando das ideologias e se utilizando de tudo das ferramentas que esse mundo oferece, das ferramentas imorais, corruptas, mentirosas e criminosas que o mundo oferece, para obter lucro. Mas porque no domingo se reúnem na igreja, porque levantam as mãos durante os cânticos, porque oram, porque pregam, porque se cumprimentam uns aos outros com a paz do Senhor, acham que Deus está no meio deles e aprovando o modo de viver que eles estão tendo. Mentira do diabo. Não é porque você está na igreja, se reúne junto com outras pessoas, que você pode viver da maneira como você está vivendo, achando que Deus está aprovando. Deus não está aprovando um modo pecaminoso como você vive. Deus não aprova o modo pecaminoso como você pensa. Deus não aprova a maneira imoral como você age. Porque Deus é santo, simples assim. Deus é santo e não há como Ele compactuar, não há como Ele aprovar, não há como Ele aceitar, não há como Ele receber algo que não seja santo. Deus é santo, e se nós nos aproximarmos dEle sem santidade, sem a santificação, como o próprio escritor aos Hebreus diz, sem santificação ninguém verá o Senhor, sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele não está falando só do futuro, não, quando Jesus vier, Ele está falando do presente. Sem santidade nós não vamos ver Deus agindo, sem santidade nós não vamos ver a presença de Deus no nosso meio, sem santidade nós não vamos ouvir Deus falando, sem santidade nós não vamos perceber a boa mão de Deus agindo em nosso favor, sem santidade nós não vamos experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem santidade nós não vamos perceber como Deus está trabalhando em favor daqueles que o amam. Sem santidade nós vamos ficar presos
escravizados no nosso pecado, com uma mente carnal, com uma mente obscurecida, achando que Deus está nos aprovando quando nós estamos sendo reprovados. Nós precisamos de uma vida santa, nós precisamos de uma vida pura, nós precisamos de uma vida que se volta completamente para o Senhor, e que nós possamos clamar, como nós já estudamos também na EBD: Senhor, me santifica, Senhor, me santifica, porque no último dia, ou naquele dia quando Jesus vier, o que eu quero ouvir é: vinde, benditos do meu Pai, e não apartai-vos de mim. Sem santidade, nós podemos viver numa ilusão de que Deus está no nosso meio, quando Ele não está. Sem santidade, nós vamos viver numa utopia, achando que nós estamos na presença de Deus quando nós não estamos. O povo para quem Miqueias profetiza estava nessa condição de obscuridade mental, de obscuridade espiritual, de obscuridade política e econômica, apesar e a despeito da cidade estar maravilhosa. A cidade estava linda, como eu disse, arquitetura linda, palácios, etc. Mas a vida das pessoas estava uma podridão. Mas em meio a tudo isso, Deus tinha Isaías, que profetizava a verdade. Deus tinha Amós, que profetizava a verdade. Deus tinha Jeremias, ainda que um tempo depois. Deus tinha Oséias. Deus tinha Miqueias. No Novo Testamento, Deus tinha os apóstolos: Pedro, João, Marcos, Lucas. O próprio Paulo, que disse lá em 2 Coríntios 6, 14 a 16: não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão há entre luz e trevas, que harmonia existe entre Cristo e Belial, que parceria tem o crente com o incrédulo, e que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos. Paulo disse isso. É preciso ter uma vida separada dessas práticas, da imoralidade, da corrupção, do pecado. Ele não está falando de você se isolar socialmente das pessoas, não falar com mais ninguém. Não é isso que Paulo está dizendo, não é isso que a Bíblia diz, não é isso que a Bíblia ensina. Não está falando de nós comprarmos um terrenão, e aí a gente constrói a nossa casa, lá põe uns muros altos lá, em torno desse terrenão, e aí só a gente vive, todo mundo lá, daí vai ser a terra santa ali. Não é isso. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala que nós não devemos andar no conselho dos ímpios, mas nós precisamos estar onde eles estão para pregar o Evangelho. A gente não pode fazer o que eles fazem, nem pensar como eles pensam, nem se utilizar das ferramentas que eles usam para ter sucesso na vida. A gente não precisa disso. E Deus não nos chama para vivermos dessa forma. Deus nos chama para vivermos uma vida correta, uma vida santa diante dEle, tendo a consciência que nós estamos diante dEle o tempo todo. Não é só quando nós estamos num domingo aqui na igreja, mas é o tempo todo. A gente sai daqui, a gente está na presença dEle. A gente vai trabalhar na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Nós estamos diante dEle. E nós precisamos viver em santidade em todo o tempo, em todos os lugares, até quando a gente dorme. Mas quando eu durmo eu não tenho controle dos meus sonhos. Depende. Porque se você alimenta a sua alma, alimenta a sua mente com coisas boas, você não vai ficar sonhando com pornografia. Quem sonha com pornografia é porque vê pornografia. Quem vê, assiste ou lê coisas que edificam, até mesmo durante o sono, a sua mente vai ser alimentada com essas coisas boas.
falar, o sonho não dá para controlar. Depende da maneira como você alimenta a sua mente e a sua alma. E aí fica uma pergunta para que você não responda para mim, mas para você mesmo. Como que você está alimentando a sua mente e o seu coração? Há pouco o pastor Silvio na EBD estava falando, né, sobre o final do dia, né? Alguns ainda têm essa prática, no final do dia, agradecer pelo dia que passou, né? Outros nem isso, nem oram mais, não ora nem pela refeição que come, só chega lá e devasta tudo, né? Mas não agradece. Se antes de você dormir, você não se alimenta também da palavra de Deus, com uma oração sincera, entregando a Deus aquele dia, agradecido pela forma como o Senhor te sustentou naquele dia, mesmo em meio às lutas que você teve, você vai dormir com a cabeça cheia de bobagem. Você vai dormir com a cabeça cheia de bobagem. Eu, por exemplo, aí é uma característica minha, né? Eu posso estar fisicamente esgotado no final do dia. Eu não consigo chegar, deitar e dormir. Eu posso estar, eu chego em casa arrastando de cansaço, às vezes. Mas se eu deitar e dormir, eu não vou descansar. Eu chego, eu tomo meu banho, aí eu vou relaxar, eu vou desligar a minha mente da correria do dia, e aí eu vou ligar a minha mente, eu vou me reconectar, né, com aquilo que Deus fez durante o dia, com aquilo que Deus tem feito na minha vida. Aí eu leio, muitas vezes eu leio um trecho, né, das Escrituras, aí eu oro, às vezes antes disso, né, nessa transição, né, eu vou assistir alguma coisa que não me faça pensar muito, né? Você também vai assistir alguma coisa que é tensa, né? Você tem que pensar, daí você não descansa também. Então eu assisto alguma coisa que eu não preciso pensar, que eu só preciso relaxar, né? Aí só depois desse processo, que vai levar aí, sei lá, uns 40 minutos, 1 hora, aí eu posso deitar e dormir. Daí se eu dormir 4 horas, eu acordo depois dessas 4 horas, estou beleza. Agora se eu dormir 12 horas sem passar por esse processo, eu vou acordar destruído. O que eu quero dizer com isso é que a gente precisa realmente se alimentar da presença de Deus. Jesus disse: comei da minha carne, bebei do meu sangue, né? Daqui a pouco a gente vai participar da ceia, né? Jesus está falando de canibalismo? Não, Ele está falando de nós nos alimentarmos com aquilo que Ele oferece, e Ele oferece a si mesmo. Ele oferece a sua maneira de pensar, Ele oferece a sua maneira de lidar com as coisas, Ele oferece a sua vida santa, a sua vida pura. É com isso que nós temos que nos alimentar. E eu disse então que, há pouco, né, que Deus, no Antigo Testamento, tinha os profetas, tinha Isaías, tinha Amós, tinha Jeremias, tinha Oséias. E assim como Deus levantou estas e outras vozes no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, eu espero que Deus hoje possa ter a nós, que nós possamos ser esta voz, como foi a voz de Isaías, como foi a voz de Jeremias, como foi a voz de Miqueias, como foi a voz de Oséias e de outros profetas. No verso 12, esse último verso que nós lemos aqui, Miqueias diz: portanto Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém tornará um montão de ruínas, e o monte desta casa como uma elevação coberta de mato. Então aquela cidade exuberante, aquela infraestrutura maravilhosa, todas aquelas condições, né, visíveis da cidade, seriam completamente destruídas. Agora, não somente isso, Miqueias diz, né, diante desse cenário espiritualmente terrível, ele fala que com o mesmo vigor, né, o mesmo vigor e a coragem de um leão, ele fala que tudo aquilo que
aquele povo, aquelas pessoas, aquela quadrilha criminosa estava se apoiando, seria destruído. Seria completamente destruído, inclusive o templo que representava a presença de Deus. Miqueias, então, né, como aquele homem que eu já disse, né, que vivia na área rural, ele usa um termo agrícola para mostrar o que Deus iria fazer com aquela terra. Ele diz que aquela terra seria lavrada, ou seja, aquela terra seria revirada do avesso, seria cavada, e principalmente seria examinada minuciosamente. Jeremias, mais tarde, ele diz no verso 10 do capítulo 17: eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração, para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Lá em Apocalipse, sobre a igreja de Tiatira, Jesus diz: matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. E isso porque no verso 21 de Apocalipse 2, Deus diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Miqueias diz que eles estão se enganando, Deus não está no meio deles, aprovando suas ações, e nem os está guardando, como eles achavam que Deus estava guardando. E a prova disso é que tudo aquilo que eles estavam vendo seria destruído. Miqueias, com a coragem, a força, né, e o destemor de um leão, diz que Deus iria rasgar aquela terra, iria julgar a corrupção e o pecado, e cada um desses corruptos seriam removidos, assim como a impureza é removida da terra que está sendo lavrada. Aqueles corruptos, aquela quadrilha criminosa seria removida da terra e lançada no inferno. A terra do coração passaria por uma limpeza, e os inimigos, né, do povo seriam usados por Deus como um arado nas mãos do Senhor. E isso era parte da sentença de Deus contra eles. Se nós revermos as sentenças anteriores, né, esses versos, a gente vai ver que na primeira sentença Deus fica em silêncio. Na segunda sentença, o silêncio vai progredindo, né, para um terror, né? Mas o ponto culminante está nessa terceira sentença aqui desses versos, principalmente do verso 12. Por quê? Porque tudo isso que Miqueias fala aqui no verso 12 significa que Deus está se ausentando do povo. Deus está saindo do meio do povo. Deus está abandonando o povo. Paulo, lá na frente em Romanos, fala que Deus entregou os devassos aos seus próprios pensamentos. E eu acho que nesta vida não há nada mais terrível para alguém do que Deus abandonar essa pessoa aos seus próprios pensamentos, aos seus próprios desejos. A pessoa vive num completo e total engano. Para ela está tudo bem, está tudo ok. Ela não percebe que Deus não está agindo no coração dela, e é por causa desta, vou usar um termo aqui, né, não ação de Deus, que ela está vivendo uma vida de devassidão cada vez maior. É porque Deus a abandonou a si mesma. Eu acho que nesta vida, enquanto nós estamos vivos, não existe nada mais terrível do que isso, do que Deus nos abandonar aos nossos próprios pensamentos, desejos, a nossa própria maneira de viver. Não existe nada mais terrível do que viver esta vida sem ser governado por Cristo, sem ser governado pelo Espírito Santo. Isso significa que essa pessoa não é filha. Significa que, porque ela não é filha, ela não é corrigida por Deus. Significa que, se ela não é corrigida por Deus, ela está literalmente abandonada e escravizada no pecado. Se ela não é corrigida, essa pessoa, ela vive numa degradação total, tão
deplorável, tão desprezível, que ela não vê a sua própria indignidade. E como dizem as Escrituras, e a gente também comentou isso, né? A pessoa não tem nojo do pecado. Pelo contrário, ela tem prazer no pecado. Deus se ausenta do povo, e essa é a terceira sentença, e talvez a mais terrível. E isso é representado justamente pela destruição de todos aqueles monumentos, inclusive do templo. Porque quando ele fala, né, que Jerusalém, né, se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato, ele está dizendo que aonde o templo estava estabelecido, estava estabelecido justamente no alto do monte, aquele lugar seria devastado. Então, o apoio que aquelas pessoas tinham no templo, como representação da presença de Deus, já não existiria mais. Estaria em ruínas. E lembra que eu disse em qual período ou em qual reinado que Miqueias declara essa profecia? Vocês se lembram? Sobre o reinado de quem? Do rei Ezequias. Ezequias, depois você pode ler, quando Ezequias ouve a profecia de Miqueias, o que Ezequias faz? Se arrepende. Ezequias se arrepende e promove uma grande reforma espiritual. E nessa reforma espiritual ele leva o povo a abandonar o pecado e a idolatria. Ele não consegue resolver todos os problemas políticos, os problemas jurídicos. Ele não consegue resolver todos esses problemas. Os problemas legais, a deturpação legal, ele não consegue resolver tudo isso. Mas ele consegue despertar o povo para o arrependimento. Deus usa Ezequias para despertar o povo e levar esse povo ao arrependimento. O próprio Ezequias se arrependeu. E por causa do arrependimento, Deus não executa essa sentença de se ausentar completamente daquela nação. E aquilo que ele prometeu através de Miqueias não se cumpre no tempo de Ezequias, mas vai se cumprir lá na frente, porque lá na frente o povo novamente abandona Deus e vive num pecado profundo. Mas por que Ezequias e o seu povo ali não experimentaram isso? Porque houve arrependimento. Porque houve arrependimento. Lembra do que eu li lá de Apocalipse? Apocalipse capítulo 2, verso 21. Deus diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependessem. Dei-lhes tempo para que se arrependessem. Está falando da igreja de Tiatira. Nós estamos em um momento da nossa nação em que de fato Deus está nos dando tempo para nos arrependermos, porque a sua sentença virá. A sua sentença virá e ela será implacável. A gente pode viver, né, nesse mundo, agora já indo para o final aqui, a gente pode viver nesse mundo como a gente bem entender. A gente pode se apoiar no fato de que nós estamos conseguindo fazer isso ou aquilo, ter um sucesso aqui, um sucesso ali. A gente pode se apoiar, né, achando que porque algumas coisas estão dando certo, isso significa que Deus está nos aprovando. Podemos viver olhando para a nossa vida e nos apoiar na estrutura básica da nossa vida familiar, nos avanços que nós temos, né, mesmo que sejam pequenos, e acreditar que Deus olha para nós e aprova tudo isso. Mas, como ele disse para a igreja de Tiatira, e eu quero repetir aqui, Deus está dando tempo para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, olharmos para a vida a partir da perspectiva de Deus, e não a partir da perspectiva desse mundo, não a partir do pensamento desse mundo, mas a partir da perspectiva de Deus. Olharmos não só para esta vida, mas principalmente para a nossa vida, para o nosso padrão de pensamento, e analisarmos, investigarmos a nossa própria vida.
para entendermos se o nosso padrão de pensamento se assemelha ao padrão de pensamento de Cristo, se nós temos a mente de Cristo ou se temos a mente do mundo. Eu sei que parece que tudo isso que eu estou falando aqui, parece que eu estou lendo os jornais, né, de hoje, né, que está falando do nosso país. Mas veja como as coisas são muito semelhantes, se não iguais, ou talvez piores hoje. Pelo menos no texto bíblico, nessa época, eu não vejo nenhum dos reis falando que é a pessoa mais santa, mais moral que existe na face da terra, né? Que não tem ninguém mais honesto que ele na face da terra. A gente vive num momento, agora falando do nosso país, que a gente vê o que Miqueias fala aqui do judiciário, do que ele fala aqui dos líderes governamentais, do que ele fala aqui do legislativo. Parece que ele está falando do Brasil. É como se ele começasse o verso 9 dizendo: ouvi agora vós que moram no Brasil. Ao invés de falar cabeças de Jacó, né, ele vai falar: ouvi agora vocês que moram no Brasil, vós chefes da casa civil, da casa que deveria ser do povo, vocês que abominam o juízo, pervertem o que é direito, vocês que edificam as cidades de vocês com sangue, vocês que se aproveitam do povo, colocam cada vez mais impostos, e o povo não vê nenhum resultado prático na saúde, na educação, nas ruas, na infraestrutura, mas vocês estão ficando cada vez mais ricos. É como se Miqueias estivesse dizendo: vocês que estão aí roubando os aposentados, vocês que estão apoiando aí todo esse pensamento abortista, vocês que aprovam a imoralidade, vocês que pregam que Deus está abençoando a todos, e que você não precisa se preocupar com o pecado, você não precisa se arrepender. Miqueias falou tantos séculos antes de Jesus, e Deus agora usa esse texto de Miqueias para falar com a gente, com a nossa nação, com esse povo que está aqui reunido. Deus não aprova o modo de vida mundano e carnal. Deus não aprova isso. E Ele está nos dando tempo para nos arrependermos, pois a sua sentença virá. A Bíblia fala claramente que haverá um momento em que o Espírito Santo será retirado da terra. E uma vez que o Espírito Santo sair, não haverá mais condição de arrependimento. Nós estudamos isso aqui há pouco na EBD. E você não pode perder a próxima aula, que é a continuidade desse estudo. Se o Espírito Santo não age na vida de alguém, essa pessoa não se arrepende. Ela tem remorso, pode ter uma tristeza profunda, como muitos têm, mas não tem o arrependimento para a vida. Significa que por mais profundo que seja o remorso que ela tenha, por mais profunda que seja a tristeza que ela esteja envolvendo a vida dela, ela não está salva. Ela não tem garantia nenhuma de salvação, porque não há arrependimento no coração dela genuíno. E o arrependimento genuíno é gerado pelo Espírito. Quando o Espírito manifesta a sua vontade e revela a condição da vida de alguém, ele promove o arrependimento e a pessoa responde a esta ação do Espírito. Mas haverá um tempo em que o Espírito será removido da terra, aí não haverá mais esperança eterna. Então, antes que isso aconteça, antes que Deus saia do meio de nós precisamos nos arrepender.
Se não estivermos entre os remanescentes, que Miqueias já falou nos versos anteriores, no capítulo anterior, não haverá esperança para nós. Nós vamos perecer. Deus então nos chama para esse arrependimento enquanto seu Espírito permanece em nossas vidas. Há pouco na IBD nós lemos Joel, e eu quero ler novamente para finalizar. Joel capítulo 2, versos 12 e 13 diz: Mas agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o coração e não as vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em amor. Arrepende-se da desgraça que enviaria. Esse é um tempo de arrependimento. Ezequias ouviu a profecia de Miqueias, se arrependeu e levou o povo ao arrependimento. Promoveu uma grande e profunda reforma espiritual. E nós que estamos ouvindo a palavra de Deus, nós que estamos ouvindo o Evangelho da graça, nós que estamos ouvindo o próprio Jesus falando conosco, dizendo: eu ainda estou no vosso meio, estou dando tempo para vocês se arrependerem. Deus nos chama e nos convida para nós nos voltarmos para Ele com o coração quebrantado. E esta é a palavra de Deus para nós. Voltemos para Ele com um coração quebrantado. Porque a sentença virá. Mas nós não precisamos estar entre aqueles que estarão condenados nessa sentença. E lembre-se, o que Miqueias fala aqui no verso 12, a sentença que ele dá aqui no verso 12, é Deus se ausentando do meio do seu povo. Sobre a presença de Deus, me lembrei agora, eu quero recomendar que você leia o livro do profeta Ezequiel. Você vai ver sobre a presença de Deus, dentre tantas coisas que Ezequiel fala, mas você vai ver que em relação à presença de Deus, o que acontece? A presença de Deus está lá no templo, no Santo dos Santos, mas por causa do pecado, a presença de Deus se move para o lugar santo, e aonde a presença de Deus está, Deus manifesta a sua bondade, Deus manifesta a sua glória. Mas por causa do pecado, a presença de Deus se move do lugar santo. Mas qual é o lugar da presença de Deus? O Santíssimo Lugar. Mas ela se move para o templo, para o lugar santo, depois para o pátio exterior, depois para o meio da cidade, depois para o monte. E o monte onde a presença de Deus está, é justamente séculos depois, quando Jesus está naquele monte depois de ressurreto e ele ascende aos céus. Mas o povo não percebeu esse mover da presença de Deus. Eles olhavam para as bênçãos, porque onde a presença de Deus está, Deus abençoa. Mas Deus não estava no lugar que Ele determinou estar, que é no lugar santíssimo. Deus vai se movendo para fora do povo e o povo não percebe. As pessoas não percebem. Até que Deus não está mais presente e as pessoas continuam não percebendo, achando que Deus está no templo, quando Ele não está mais lá. Que isso não aconteça na nossa vida. Que Deus não se afaste de nós e a gente não perceba que Ele está saindo da nossa vida. Que ao perceber qualquer indício que possa lançar Deus para fora de nós, que a gente possa se arrepender, buscar o Espírito Santo para que Ele nos leve ao local de arrependimento e possamos então nos converter dos nossos maus caminhos. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que Deus tenha falado ao seu coração e que essa palavra seja um alerta para todos nós, um alerta de que nós precisamos levar a sério a presença de Deus. Nós precisamos levar a sério o modo de vida que nós levamos diante de Deus, para que nós não sejamos surpreendidos
ao percebermos que Deus não está mais presente. Não são os movimentos, não são as atividades, não é isso ou aquilo que a gente faz que vai dizer que Deus está presente ou não. Mas é um coração quebrantado. A um coração quebrantado Deus não rejeita. Mas Ele rejeita os arrogantes, aos impenitentes, aqueles que não se arrependem, mesmo quando Deus mostra o pecado que eles estão vivendo. Vamos orar? Senhor Deus bendito, nós te damos graças porque o Senhor tem falado conosco. Vemos a situação em que vivem as pessoas no mundo, e também vemos a situação em que vive a nossa nação. Vemos a situação governamental, jurídica, legislativa, executiva. Nós vemos como nossa nação está. Nós vemos que a corrupção tomou conta dessas instâncias, onde agora aquilo que é errado está sendo exaltado como algo certo, onde nós vemos organizações criminosas, não só infiltradas, mas governando vidas, determinando o rumo dessa nação. E o que nós pedimos, ó Pai, é que assim como o Senhor trabalhou no coração do rei Ezequias, que o Senhor também trabalhe no nosso coração, nos levando ao arrependimento. Que o Senhor faça com que o nosso rosto e o nosso coração se volte para Ti, para que o Senhor também se volte favoravelmente para nós. Mas também te pedimos que o Senhor nos levante, Pai, como o Senhor levantou o profeta Miqueias, para nós não só expulsarmos a vida corrupta da nossa própria vida, mas denunciarmos e anunciarmos o pecado dessa nação, o pecado dos governantes, o pecado dos juristas, o pecado de toda uma cultura que vive longe de Ti, que despreza e detesta a justiça. Que o Senhor possa nos levantar, Pai, a Tua igreja verdadeira, como uma voz que declara o pecado e que anuncia a mensagem do Evangelho. Em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos dê o mesmo espírito que o Senhor deu para Miqueias, que se levantou como um leão, sem medo, sem preocupação com o que poderia vir. E o Senhor mesmo prometeu para os seus discípulos que as pessoas, esse mundo pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Então, Senhor, que nós possamos nos levantar, crendo e sabendo que o Senhor é quem preserva a nossa vida. O Senhor é aquele que nos guarda de verdade contra os malfeitores, e que, como uma voz profética, o Senhor possa nos levantar para anunciar o pecado e anunciar o Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é isso que nós te pedimos. Esse é o nosso clamor. Traga-nos de volta, Senhor, para o lugar da Tua presença. Enche-nos do Teu Espírito e nos envia com intrepidez. Em nome de Jesus.